Aleluia. Glória. Santo Deus. Amado, querido, bendito Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, com a programação Deus Mostra a Sua Face. A programação do bloco de hoje, iremos falar de uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos mais uma vez, estamos aqui diante da Sua face. Obrigado, Pai, por o Senhor permitir falar em Teu nome. Obrigado, Pai, por o Senhor permitir, estamos aqui, Pai, diante da Sua face, para podermos falar no Seu nome. E abençoe cada família, cada lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o bloco de hoje, Deus Mostra a Sua Face. Deixa um grande abraço para o pessoal que está agora conosco na rádio. Estamos ao vivo. O pessoal do YouTube, o pessoal da live aqui do Facebook. Que Deus abençoe a todos. Iremos falar lá no Evangelho de João, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 19, nos versículos 17 e 18. E a palavra nos expressa assim: E ele, carregando a sua cruz, ele quem? Jesus Cristo, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E o tema dessa palavra, já podemos falar que o tema é o centro da redenção. O centro da redenção. Texto base, como te falei, João capítulo 19, dos versículos 17 e 18. Interessante que houve aí uma crucificação de um inocente para a humanidade, para que a humanidade seja salva. Houve um inocente, um holocausto perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse holocausto veio perpetuamente, não o holocausto da antiga aliança, onde é borrifado o sangue de um animal sem defeito, um animal puro, sem mancha, sem mácula, mas só borrifava ali por cima. Precisava vir um holocausto perfeito, que ia tomar toda a opressão da morte, do pecado, da humanidade, que ele ia se doar. Então a cruz é um símbolo máximo. A cruz é um símbolo máximo do amor de Deus pela humanidade. Lá em João capítulo 19 ele mostra, esse texto todo mostra isso, onde vemos Jesus se entregando de forma voluntária para morrer pelos nossos pecados, transgressões. E esses versículos, onde foi narrado agora, revela não apenas um momento histórico, mas uma verdade eterna. Cristo Cristo tomou o nosso lugar na cruz, para nos dar a vida, e a vida com abundância, uma vida eterna. Ele tomou os nossos pecados, Ele tomou as nossas transgressões, Ele se fez pecador por nós, para levar todo o pecado, todas as nossas transgressões, e pela sua pisadura fomos sarados. Jesus carregou a cruz. A obediência do Salvador em carregar a cruz por nós. E ele carregou a sua cruz. Jesus não foi forçado. Ele escolheu obedecer ao Pai.
Jesus não foi forçado a nada. Ele escolheu a obediência, a obedecer ao Pai. Mostra que a salvação, isso mostra que a salvação exige entrega, sacrifício, obediência por nossa parte. Ele levou o peso que era nossa. O profeta messiânico Isaías, no capítulo 53 e no capítulo 4, ele fala que levou toda a opressão e toda a pisadura, nós dele fomos sarados. Tudo aquilo que carregava para uma morte eterna, Jesus tomou a frente. Ele tomou obedecendo a Cristo. Ele tomou as nossas transgressões, a nossa desobediência, o nosso afastamento. Que a gente estava afastado de Deus, e tomou tudo isso pelo amor à humanidade. É interessante que quando nós começamos a falar de Cristo, precisamos refletir esse amor incondicional que Ele tem pela humanidade. A aplicação: quantas vezes queremos seguir a Cristo, mas sem cruz? Quantas vezes queremos seguir a cruz, seguir a Cristo, mas sem cruz, sem renúncia, sem pegar nossas transgressões e mortificar, sem pegar nossa renúncia e mortificar na cruz do pecado? Quando o Evangelho de Mateus, os evangelhos falam que o reino de Deus é tomar a força, é força de vontade, é força de negarmos a nós mesmos, a nossa vontade própria, aquilo que é gostoso para nós, mas que traz morte eterna. Lembramos-nos, seguir a Cristo é carregar a nossa cruz também. Como fala lá em Evangelho de Lucas, capítulo 9, e do versículo 22. É pegar tudo aquilo que nos faz pecar, é mortificar na cruz. 2. Jesus foi ao Calvário. A vergonha que traz a glória. Saiu para um lugar chamado Calvário. Calvário era um lugar de humilhação. O Calvário é um lugar de humilhação e morte. O Calvário, o Gólgota, que é exemplo de caveira, é um lugar de humilhação e morte, onde os transgressores que praticaram o pior delito, ali era crucificado, humilhado e mortos. Calvário é um lugar de humilhação, de morte. Gólgota é um lugar chamado caveira, lugar de morte. Simbolizava humilhação, cheiro de morte. Mas Jesus foi lá para tomar isso tudo. Mas ali se manifestou a glória de Deus na redenção através de Cristo Jesus. O que era derrota aos olhos humanos, foi vitória espiritual. Aos olhos humanos parecia ser ali uma humilhação para Cristo, mas no espiritual ele estava vencendo a morte para a humanidade ter uma chance de vivência. A aplicação pessoal aqui: Deus transforma nossos lugares de dor em testemunho de vitória. Às vezes, o Calvário, o Gólgota em nossas vidas, precede
a ressurreição para a vida eterna. 3. Jesus no meio. Jesus no meio. Jesus no meio dos pecadores. Já parou para pensar isso? Jesus no meio dos pecadores. Você sabe o que isso significa? Isso significa a centralidade. A centralidade da salvação está em Jesus Cristo. Ele estava no meio dos pecadores, no meio dos transgressores, mas ele é a centralidade da salvação da humanidade. Onde fala e com ele quem? Jesus Cristo? Outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio, a centralidade da salvação da humanidade no meio do caos. Ele foi contado com os transgressores, como fala Isaías, capítulo 53, do versículo 12. A cruz do meio, representava a redenção dos pecados, das transgressões, daquilo que cheirava mal nas narinas de Deus. Os dois lados representavam a rejeição ou a aceitação. A rejeição ou a aceitação. Porque um rejeitou, o outro aceitou. Aplicação, pessoal. Cada um de nós, eu e você, cada um de nós, está como um dos ladrões ao lado de Jesus. Cada um de nós estamos como ladrão ao lado de Jesus. Podemos rejeitar ou podemos crer. Podemos rejeitar ou podemos crer. A decisão é nossa. Cristo não força ninguém. Qual o lado que eu e você vamos aceitar? Uns falam que foi do lado direito que aceitou a Jesus e foi para um lugar de descanso do paraíso. Mas a Bíblia não fala isso. Se foi o lado direito ou o lado esquerdo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia relata que um se entregou. E você, quer se entregar ou quer rejeitar? A decisão é sua, a decisão é minha. Jesus Cristo, ele não força ninguém. A consideração final disso tudo, a cruz nos mostra que Cristo obedeceu até o fim. Ele suportou a vergonha por amor a nós, a humanidade. Ele se colocou entre os pecadores, transgressores, para nos salvar. Qual é a sua resposta à cruz hoje, nesse exato momento? Você vai continuar apenas orando de longe? Ou vai se render como um ladrão arrependido e dizer: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no seu reino. Como se expressa o Dr. Lucas, no capítulo 23, do versículo 42. E Jesus Cristo respondeu tão lindo, tão lindo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que paraíso é esse? O paraíso do descanso. Esperando aquele grande dia que estaremos com Ele. Ah, Senhor Deus, nas bodas do casamento, para desfrutar do sistema milenar com Ele aqui na terra, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Qual dessas você quer escolher?
Qual dessa? Você comigo. Qual dessa você quer escolher? Então eu deixo essa pergunta para vós. E para mim também. E que Deus nos abençoe. A todo instante, a todo momento, a todo milésimo de segundo. Sou o pastor Jorge Nunes, diretamente aqui do estúdio da Rádio Filho dos Filhos. Me perdoe os barulhos que estão acontecendo. Que Deus abençoe vocês. Mas se concentra na palavra. Esquece o barulho que está acontecendo aqui. Esquece o barulho. Se concentra na palavra. Que às vezes o barulho quer tirar a nossa concentração. Mas Deus é maior para fixar a palavra em nossas mentes. Deixa a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.